Oi, pessoal do canal Família Projeto de Deus. Estamos aí com mais uma oração da madrugada e hoje a oração ficou por minha conta. Hoje não é, hoje não vai ser o Anderson que vai estar falando com vocês. Hoje Deus passou para mim, né? E a gente tem que obedecer, né? Faz um tempinho já que eu não faço a oração, né? Mas vou deixar Deus me usar, né, como um instrumento nas mãos dele, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Michelle, né, esposa do Anderson, e eu gostaria de pedir já para vocês que estão entrando aí na oração, tô um pouquinho nervosa, para vocês deixar o joinha de vocês, compartilhe esse vídeo, tá bom, pessoal? Ajuda o canal. E quando vocês clicam no joinha, vocês já sabem, né? O YouTube entende que você gosta do canal, então ele vai estar sempre mandando as notificações, tá bom? Porque o YouTube geralmente não manda notificações para quase nada, né? É 2%, amor? 3%. 2%, 3% das pessoas do canal. E olha só o tanto de inscrito que tem no canal já, né? Então, assim, eu quero só dar mais um recadinho, tá? Ainda não é a hora, né? Não é 1 hora, né? 1 hora agora. 1 hora agora. Mas eu vou dar só um recadinho rapidinho, tá? Pra vocês mulheres do canal, que o nosso canal é 85% de mulheres. Então, assim, eu tô fazendo quadro com elas. E nesse quadro, neste momento, eu estou falando de dieta. Mas, assim, que é um momento que eu estou vivendo, né? Que eu estou precisando perder peso. Mas eu não falo só de dieta. Gente, assistam os vídeos, tá? Todo final do vídeo eu falo algo que Deus tem trabalhado na minha vida e com certeza são várias áreas, porque eu não vivo só isso, né? Eu não vivo só isso na minha vida. Eu vivo várias situações como mulher. Então, assim, assistam, tá bom? Não vou ficar falando muito porque eu quero que vocês assistam, né? Então, eu vou começar a palavra, tá bom? Eu vou pegar minha colinha que tá aqui no chão, a minha Bíblia. A gente precisa de uma mesinha. Logo Deus vai dar pra gente. E aí, o título dessa mensagem, eu vou estar olhando para baixo, tá, gente? Porque a palavra tá aqui comigo e também a minha colinha aqui, né? Do que o Senhor falou comigo, para mim não esquecer, eu anotei, né? Você quer viver o sobrenatural? Você quer ter experiências com Deus? Você quer viver o sobrenatural na sua vida financeira? Você quer viver o sobrenatural no seu casamento? Você quer viver o sobrenatural na sua saúde? Você quer viver o sobrenatural na vida dos seus filhos? Você quer viver o sobrenatural no espiritual? Eu acredito que todos nós queremos, né? E aí eu vou estar falando para vocês como viver o sobrenatural. Mas primeiro eu vou estar falando por que nós não vivemos o sobrenatural. Todo cristão, toda aquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus e aceitou ele como seu único suficiente Salvador e tem ele como Pai, né? Jesus, nosso irmão, Espírito Santo, aquele amigo, consolador, é para viver o sobrenatural. Só que muitas vezes a gente começa a ver o sobrenatural na vida das pessoas e não vê na nossa vida, né? Ou a gente vive uma experiência e de repente a gente para de viver essas experiências. Mas sabe por quê? Porque toda vez que Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente desanima. Sabe? Quando a gente tá chegando lá, a gente para. A gente não vive o sobrenatural porque toda vez a gente desanima e desiste no meio do caminho. Então, assim, o que acontece? Não tem como você viver o sobrenatural de Deus com desânimo. Se você vive desanimado, se de repente você está lá em cima, daqui a pouco acontece uma situação, você está lá embaixo. Você é uma pessoa inconstante, você não consegue permanecer num local, num lugar. Você está sempre levantando e caindo, sempre levantando e caindo. Não tem problema você cair, né? Nem sempre a gente vai conseguir viver tudo certinho, viver sempre erguido, sempre em pé. Só que o problema é que às vezes isso é muito constante na nossa vida. A gente tá sempre caindo. Qualquer situaçãozinha a gente tá sempre caindo.
Muitas vezes a gente pensa que porque a gente tem Jesus, que a gente não tem que sofrer, que a gente não tem que passar por situações difíceis, né? Mas na palavra mesmo, Deus fala lá em João 16:33, que no mundo nós vamos ter aflição. Não é verdade? Só que muitas vezes a gente só fica lá no comecinho, né? Ai, no mundo vou ter aflição. Ah, então eu tenho que sofrer mesmo, sabe? Eu tenho que viver a vida que eu tenho, porque Deus fala que eu tenho que viver nas aflições. Então, se eu tô com essa doença é porque eu mereço, porque eu era muito ruim no meu passado. Tudo isso que eu tô passando é porque eu mereço. E a pessoa fica vivendo isso, sabe? E na verdade, lá pro meio, né, desse versículo fala assim, ó, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Cadê o bom ânimo? Por que que não tem o bom ânimo? O que que tá acontecendo, né? E aí, então o que que acontece? A gente começa a olhar para a situação. Então, assim, quando a gente olha para a situação, vem o quê? O desânimo. Então, não tem como a gente viver o sobrenatural de Deus desanimado. Aí, vamos olhar lá para a palavra. Se a gente for ler a palavra do começo ao fim, olhar para a vida dos discípulos, olhar para a vida dos apóstolos e tudo mais, a gente começa, vamos olhar para a vida tipo de Abraão. Abraão viveu o sobrenatural, não é? Moisés viveu o sobrenatural. Olha o tanto de coisa que Moisés fez, né? Deus usou a vida dele para abrir o mar. Deus falou com ele e Deus fez e não é verdade? Só que aí a vida de Jó, né? Jó não viveu o sobrenatural, Jó viveu o sobrenatural. Olha a vida de Lázaro. Lázaro viveu o sobrenatural mesmo, ele foi ressuscitado. Ele estava morto e ressuscitou. Então, assim, a gente vai olhando para a vida deles, a gente vê o sobrenatural. Só que vocês percebem que sempre tem a luta? Ou a vida deles foi tudo fácil? Foi fácil para Moisés chegar diante de Faraó? Foi fácil para Moisés? Tudo que ele viveu? E tudo que ele passou para conseguir libertar o povo de Israel? Teve luta, teve batalha, não foi nada fácil. Ele viveu o sobrenatural porque ele olhou para Jesus. Ele viveu o sobrenatural porque ele olhou para Jesus. Gente, Paulo e Silas, vamos lá, o exemplo deles na prisão. Eles viveram o sobrenatural. Por que que eles viveram o sobrenatural? Eles viram as portas das cadeias caindo. Eles viram o carcereiro, pessoas que estavam ali aceitando Jesus. Eles viveram o sobrenatural, mas eles estavam na cadeia fazendo o quê? Eles estavam cantando, louvando a Deus. Mas a gente, quando a gente passa por dificuldade, a gente só murmura. A gente, quando a gente passa por dificuldade, a gente fica, Senhor, mas eu tenho o Senhor no meu coração, mas eu te aceitei, por que que eu tô passando por isso? E aí a gente desanima, a gente vive uma vida inconstante, entendeu? Então, assim, se você quer viver o sobrenatural, olha para quem é o sobrenatural, né? Quem faz o sobrenatural? Você tem que olhar para ele, para Jesus. Naquele versículo lá, João 16:33, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Foi Jesus, Jesus venceu o mundo. E por que que a gente olha só para as aflições e não olha para quem venceu o mundo? Por que que a gente, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue chegar ao final da situação, a gente sempre desiste na metade do caminho, por quê? Porque a gente não tá olhando para Jesus, a gente tá olhando para a força do nosso braço. Entendeu? A gente tá tentando mudar a situação. Ah, Michele, mas então você tá querendo dizer que eu tenho que sentar no sofá e ficar esperando as coisas cair do céu? Não estou dizendo isso. Mas do que adianta você trabalhar feito louco, fazer hora extra todo dia? Do que adianta você querer mudar o seu marido à força? Do que adianta você tentar mudar a sua esposa à força? Do que adianta você tacar na cara do outro o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? Do que adianta você tentar mudar a situação? Do que adianta? Sabe? Do que adianta? Não, é assim, quem venceu foi Jesus. Então nós precisamos olhar para Jesus.
Nós precisamos olhar para quem venceu as batalhas, para quem venceu a situação. Não foi Davi que venceu o gigante, foi a força que estava dentro dele. Entendeu? Uma pedrinha não tem como derrubar um gigante, gente. Davi viveu o sobrenatural porque ele olhou para Jesus. Mas teve o gigante. Então vai ter lutas, vai. Entendeu? Até porque se não houvesse lutas, não haveria fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa buscar Jesus. E se tudo fosse fácil, se você tivesse tudo na sua vida, será que você buscaria Jesus? Será que se você tivesse a vida perfeita, muito dinheiro, porque hoje em dia a vida perfeita é ter dinheiro, né? Muito dinheiro, uma família assim, nossa, todo mundo é muito bonzinho, né? Não existe, né? Mas vamos lá, vamos viajar um pouquinho, né? Vamos supor que tudo fosse lindo, maravilhoso, perfeito para você. Você acha mesmo que você buscaria Jesus? Você acha mesmo que você iria até ele? Para pensar. Então, assim, as dificuldades, na verdade, o problema não é o problema. O problema é como você olha pro problema. Então, assim, como você tem olhado pro problema? Como você tem olhado para a situação? Você tem dado mais valor para aquele que venceu ou você tem dado mais valor para as aflições? Então, assim, às vezes o gigante, ele só é gigante, é grande. Mas assim, para derrubar é muito simples, é muito fácil. Mas o que acontece? No meio do caminho, a gente desiste. No meio do caminho, a gente estremece. No meio do caminho, a gente deixa de ter fé. Então, assim, nós precisamos olhar para quem venceu o mundo, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos, sabe, olhar para o Senhor, para que a gente possa viver o sobrenatural, para que a gente possa viver as experiências que todos viveram na palavra através de Jesus. Então, assim, foi Pedro que andou sobre as águas? Sim. Sim? Pedro andou sobre as águas. Ele olhou o quê? Os ventos, né? Por isso ele começou a afundar. Mas ele afundou nos braços de Jesus. Jesus segurou ele. Ele viveu o sobrenatural. Sabe? Não tem problema a gente cair, mas não vai cair no colo das pessoas. Sabe? Muitas vezes a gente dá tanto valor à opinião das pessoas, em vez da gente ir e cair, se prostrar diante do Senhor. Muitas vezes a gente quer a opinião das pessoas em relação ao nosso problema. Ai, eu tô passando por isso. Nossa, eu vou falar com o meu pastor para ver o que ele acha, para ver o que ele pensa. Gente, o meu pastor, ele é uma bênção, minha pastora é uma bênção, eu posso contar com eles, mas primeiro eu tenho que ir até Jesus, eu só vou até eles se realmente eu não tô conseguindo mesmo, sabe? Mas assim, dependa de Jesus primeiro, vai até Jesus. Busque ter comunhão com Jesus. Busque saber a opinião de Jesus em relação à sua dificuldade, em relação ao seu problema. Não busque opinião de pessoas. Quantas vezes Deus falou algo para mim no meu coração? Quantas vezes Deus falou comigo, me deu a certeza da minha vitória e eu fui buscar a opinião alheia. E aí a pessoa veio com um balde d'água para mim, sabe? Para me desanimar, falando que eu não ia conseguir porque o governo é isso, porque não sei o quê, sabe? Como se eu dependesse de governo, como se eu dependesse de situações, como se eu dependesse de pessoas, como se eu dependesse de opinião. Eu tenho que depender de Deus, eu tenho que depender de Jesus. Para mim viver o sobrenatural, eu tenho que parar de olhar para as situações, porque a situação me desanima e o desânimo te impede de viver o sobrenatural, porque você não consegue chegar até onde Deus quer te levar. Porque toda vez você cai, sabe, você tem um caminho a percorrer. Só que esse caminho a percorrer, você tem que estar sempre olhando para ele, para você conseguir viver o sobrenatural. Só que toda vez que você olha para a situação, toda vez que você olha para a circunstância, você desanima e você cai no meio do caminho, você para. E assim, uma das coisas que mais nos desanima bom,
Tem várias coisas que nos desanimam, né? E eu quero encerrar com esse capítulo. É um capítulo muito conhecido. Todo mundo, acredito, né? Aqueles que já são, que não aceitaram Jesus, aqueles que já aceitaram Jesus já tem um tempo, né? Conhece, acredito que conheça, né? Que é Mateus 6, a partir do 25, tá? Então, olha lá. Vê se alguma dessas coisas aqui tem te desanimado, tá bom? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, mas tem aquela também que é não andeis ansiosos, né? Que é outra linguagem, né? Tá. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Sei lá, então assim, Michelle, eu tô passando por desemprego, eu tô passando por uma situação difícil na minha vida financeira. Todo dia eu me preocupo se amanhã vai ter o que comer. Toda vez eu me preocupo se eu vou ter o que vestir. Toda vez eu me preocupo se eu vou ter como alimentar os meus filhos, as minhas filhas, se eu tenho como dar roupa. Todo dia eu me preocupo. Você percebe que às vezes a gente sofre antecipadamente? Sabe? Às vezes ainda nem tá faltando. Ainda nem acabou, ainda tem lá. Tá para acabar. E a gente já tá sofrendo? E a gente já tá lá ansioso, sofrendo? A gente sofre por antecipação. E aí é o que o Senhor fala, ó. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Sabe, gente, sem fé não tem como viver o sobrenatural. Nós precisamos ter fé para viver o sobrenatural. E 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Sabe, Deus sabe. Deus sabe de tudo que você necessita. Você pode, sim, toda a sua oração, você pode falar para ele da sua situação? Sim, porque Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ter um relacionamento com você. Mas você não pode deixar que a situação tome o controle. Entendeu? Não pode deixar que isso seja aquilo que é em primeiro no seu coração. Mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, para você viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, você precisa buscar o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus. Você buscando primeiro o reino de Deus, como que eu busco primeiro o reino de Deus? Você vai até a palavra, você vai conhecendo o Pai, você vai vivendo intimidade com o Pai. Então, quando você busca primeiro a palavra, você está buscando primeiro o reino de Deus, você está buscando a vontade do Senhor. E aí você começa o quê? A obedecer tudo o que o Senhor tem falado para você. Sabe? O Senhor não te chamou simplesmente para receber. Você não tá aqui para receber só. Você tem que dar. E o que você tem para dar? Você às vezes vê uma pessoa, sabe, com um olhar triste, você percebe que a pessoa não tá bem. Oi, e aí, tudo bem? A pessoa faz assim:
tudo. Tá bom então, Deus abençoe. Poxa, dá uma palavra, fala do amor de Jesus. Você passa por uma pessoa na rua, sabe? E não dá uma palavra, não fala nada. Só quer receber, mas não quer dar, não quer fazer a vontade de Deus, não quer amar o próximo, não quer perdoar. Não, eu não tô pronto para perdoar ainda. Você quer esperar, sim, você quer esperar sentir algo no seu coração para perdoar? Sabe? Então, assim, se você quer viver o sobrenatural, você precisa primeiro buscar o reino. Sabe? Os discípulos passaram por aflições. Eles viveram o sobrenatural, porque diante das aflições eles estavam o quê? Buscando o reino. Eles estavam vivendo o reino. Eles trouxeram o reino para a terra. Muitas vezes a gente fala aqui, né? A gente fala que aqui já é do diabo, né? Eu ouvi uma pastora, ela tava falando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente fala que a terra já é de Satanás, né? Já é habitado pelo diabo. Mas o que nós, como cristãos, temos que fazer? Trazer o céu para a terra. Entendeu? Através da nossa oração, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. O céu tem que ser trazido aqui para a terra. Sabe? E através das nossas atitudes nós temos que mostrar o brilho do Senhor. Então, assim, aí no 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, por que você está sofrendo? Às vezes ainda nem aconteceu nada e você já está sofrendo. Tá sofrendo por antecipação, né? Nós somos muito ansiosos, né? Nós somos muito preocupados. Mas assim, essa palavra falou muito comigo, tá, gente? Deus falou muito comigo para mim poder falar com vocês. Deus está tratando comigo também. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ter experiências. Sabe? Tudo que a gente vê na palavra, Jesus, ele deixou para nós viver além ainda. Sabe? Eu quero viver, tipo, uma experiência de colocar a mão numa pessoa que não podia andar e ela voltar a andar. Eu tenho vontade de viver isso. Sabe? Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural Isso, eu vou contar um sobrenatural que a gente já viveu, assim. Da gente tá passando por uma situação, a gente não falar pra ninguém, a pessoa, sabe? Falar, ó, sentir de Deus de dar isso pra vocês, ofertar isso na vida de vocês. Mas ainda é pouco, sabe? Eu quero viver muito mais. Eu quero viver experiências assim, um sobrenatural mesmo, sabe? Imagina assim, né? Paulo e Silas. Não tô falando que eu quero ser presa, né? Apesar assim, né? Eu não sei como que vai ser daqui pra frente, né? Como que vai ser a nossa luta em relação ao nome de Jesus, né? Mas eles estavam lá presos, cantando e as portas das cadeias caindo. Viver esse tipo de coisa assim, né? Moisés vê o mar se abrir, né? Ai, Michele, era só para eles? Não, não é só para eles. Jesus caminhava com os discípulos, né? Jesus caminhava ali com os discípulos, mas e hoje? Hoje Jesus caminha aqui com a gente consegue ver Jesus? Eu não tô vendo Jesus aqui do meu lado. Não, ele não está aqui do meu lado. Ele não está do meu lado, ele não está do seu lado. Ele está dentro de você. Vocês entendem a importância disso? Antes, Jesus caminhava com os discípulos. Mas hoje, ele mora dentro de você. Ele não caminha do lado de fora, ele mora dentro. Então, assim, nós precisamos entender o poder que nós temos no nome de Jesus. Nós precisamos olhar para o reino, nós precisamos olhar para aquele que venceu, nós precisamos olhar para Jesus para viver o sobrenatural. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Eu tava um pouquinho nervosa, mas já passou o nervoso. Sabe? Vamos viver aí o que o Senhor tem para nós, tá bom? Eu vou estar orando neste momento, tá? Eu vou estar orando. Vou fazer uma oração assim já, tá?
No final da oração, eu vou estar orando pelos enfermos, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Te louvo e te agradeço porque o Senhor nos ama e o Senhor sempre vem com uma palavra, muitas vezes para nos alertar, para fazer que a gente acorde, sabe? Para fazer que a gente olhe para o Senhor novamente. E eu vejo essa palavra como isso, como um alerta. Ei, acorda! Vamos olhar, olhem para mim, para vocês viverem no sobrenatural. Então, Senhor, eu quero colocar essas vidas que estão assistindo neste momento a oração, as pessoas que vão assistir depois a oração, que o Senhor possa, Pai, fortalecer elas, que elas possam olhar para o Senhor, que elas não venham olhar para a situação, para a dificuldade, que elas não venham parar no meio do caminho, porque a vitória vai chegar. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Foi o Senhor que venceu o mundo. No mundo nós vamos ter aflições, mas o Senhor já deixa bem claro: eu venci o mundo. Então nós temos que olhar para o Senhor. Foi o Senhor que venceu, é o Senhor que vence todas as batalhas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir por este casal, por esta mulher que tem passado por dificuldade no seu casamento, que às vezes o marido não conhece ao Senhor, que às vezes o marido, sabe, ela vive num relacionamento abusivo, ela vive, sabe, pai, muitas vezes apanha, muitas vezes vive uma situação difícil, de humilhação com palavras, sabe, pai? Senhor, que essa esposa, que essa mulher possa olhar para o Senhor e que ela possa colocar toda essa situação diante do Senhor e confiar em Ti. Pai, se há problema de traição, de vícios, pai, com pornografia, com, sabe, muitas vezes, pai, vícios de celular. Às vezes a pessoa fica tanto no celular, não dá atenção para a família, não tem uma comunhão com os filhos, não tem comunhão com a esposa, ou a esposa não tem comunhão com o marido porque vive na internet. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Tira tudo aquilo que tem tampado a visão deste homem e dessa mulher. Pai, no nome de Jesus, que todo espírito de Satanás, todo espírito que vem, Pai, colocar traição, maus pensamentos, vícios que caia por terra em nome de Jesus. Se essa pessoa passa por problema de vícios, pai, com álcool, com droga, de repente é o filho, eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor conhece a família. O Senhor conhece essa pessoa que está assistindo a oração, que vai assistir depois. Pai, no nome de Jesus, liberta. Liberta de todo espírito, Pai, de vícios, com droga, com bebida, com cigarro, com tudo aquilo que possa fazer mal para o corpo, para o físico e para o espiritual. Liberta essa pessoa. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, papai, essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Livra, Senhor, livra de todo vício, livra, Pai, no nome de Jesus, papai. Cuida deste casal, que possa, Pai, o amor possa ser restaurado, Pai. Que a pessoa possa ter consciência de que amor é atitude. Eu decido amar aquela pessoa que me maltrata. Eu decido amar e lutar pelaquela pessoa. Eu decido amar e lutar pelo meu casamento. Pai, é uma decisão, Pai. E às vezes nós precisamos tomar a decisão para que a outra pessoa consiga mudar. Pai, no nome de Jesus, que cada casal venha entender o seu papel. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pilar. Então a mulher tem que ajudar o marido em oração, tem que ajudar o marido muitas vezes na decisão, e o homem precisa tomar o posicionamento dentro do seu lar. Pai, ajuda esse casal, ajuda essa família em relação aos filhos, na educação, dê sabedoria, Pai. Muita sabedoria na forma de falar, na forma de educar, porque muitas vezes a forma que a gente fala machuca muito mais que um tapa. Muitas vezes a forma que a gente trata, Pai, traz muito mais raiva do que educação. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Pai, essa família.
Senhor, se alguém desempregado, meu Pai, necessita de um emprego, ô Pai, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego abençoada, com salário bom, com benefícios, com horário bom, Pai, um horário que não impeça a pessoa de estar na tua casa, meu Pai. De repente, essa pessoa já está no emprego bom, mas o horário que ela está não é bom. Ajuda essa pessoa a mudar de horário, Pai. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa muitas vezes precisa de um aumento de salário. Toca no coração do chefe. Toca, Senhor, em nome de Jesus, para que ele venha olhar para essa pessoa e falar assim: não, eu vou aumentar o salário, sim, porque é um bom funcionário. Então, Senhor, se essa pessoa de repente tem o próprio negócio ou quer abrir um negócio, ajuda, Senhor, no nome de Jesus, abençoa. Abençoa esse empresário, essa empresária. Ajuda, dê direção, dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. De repente, Pai, alguém que quer uma casa ou um apartamento, quer ter um bem próprio, não quer mais pagar aluguel. Ô, Senhor, em nome de Jesus, nada é impossível para ti. Às vezes você olha para a sua situação e você fala assim: como eu vou ter minha própria casa? Como eu vou ter meu próprio apartamento? Sabe, para Deus nada é impossível. Entrega pro Senhor, entrega para Ele. Às vezes você não tem nem condição quase de pagar o teu aluguel e às vezes você se acha incapaz de ter algo melhor. Mas o Senhor pode todas as coisas, então entrega para Ele. Deus pode mudar a sua vida de uma hora para outra porque Ele tem poder para fazer isso. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa pessoa, Pai, que está assistindo. Em relação, Pai, à saúde. Eu não sei, de repente você ouviu que um diagnóstico que você não estava esperando. De repente você está com uma doença, de repente você está com uma dor que não passa, de repente você tem insônia, sabe? Eu não sei o que você tem vivido, mas olha para o Senhor, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Papai, toca, Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão no local da enfermidade. Se não dá para você colocar a tua mão, coloca aí na tua boca essa palavra de cura. Declara cura sobre a sua vida e creia que Deus pode curar. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, no local da enfermidade. Papai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai esquentando este local. Vai colocando a tua mão, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor não precisa morrer para levar de novo. Pai, nós declaramos, nós trazemos, Pai, a realidade do sobrenatural para o natural, Senhor. Nós trazemos para a realidade aquilo que está no céu para a terra, que é a cura, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, cura, Senhor. Coloca a tua mão de cura. Cura essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Que quando ela for fazer exame, Pai, o resultado possa ser diferente. Que os médicos fiquem, Pai, nossa, mas o que aconteceu? Pai, mas que eles venham entender que foi o sobrenatural que essa pessoa está vivendo e que foi o Senhor que fez para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu esqueci de orar por alguma coisa? Não? Gente, tem uma pessoinha ali no fundo, sentada no sofá com o Anderson, que não para de abrir a boca. Sabe, o tempo todo, mas é porque ela não quis ir dormir. Porque ela sabe que hoje é eu que tô fazendo a oração e ela quer tá vendo. Entendeu? Já é mais de 1 hora da manhã e ela está ali, morrendo de sono, mas não vai dormir. Então, vamos viver o sobrenatural. Vamos viver o sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Vamos viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, nós precisamos olhar para Jesus e não deixar que o desânimo tome conta, tá bom? Quer falar alguma coisa? Quero falar 2 coisas. Gente, deixa eu só dar um recadinho pra vocês. Ai, eu não sei. Desculpa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um recadinho pra vocês rapidinho. Tem uma pessoa que tá me perguntando, porque eu falei que ia estar fazendo uma apostila sobre restauração de casamento e tudo mais. Eu não tô conseguindo tempo para fazer isso, mas eu vou estar falando com a Mi.
e a gente vai estar falando muito no canal Família sobre casamento, né? A gente já estava fazendo isso, a gente vai fazer isso. Inclusive aquela matéria, a Família Cristã, é isso, né? Eu acho que é família cristã. Família Cristã, que é uma matéria de teologia, a gente vai estar passando para vocês dentro desses períodos aí, tá bom? Mas deixa eu falar algo para você. Eu esqueci o nome da moça, mas ela tá aqui. Aqui, acabei de falar, acabei de ver. É Juninha Salles. Deixa eu falar algo para você. Tudo que nós estamos falando na oração tem a ver com construir o nosso caráter, tem a ver com mudar o nosso interior. Porque a palavra de Deus diz assim, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amar, se eu não me relacionar com Deus, não entender o valor que eu tenho para Ele, eu não consigo amar o próximo. Porque se você não se amar, como você vai amar o teu marido? Se de repente você se acha uma derrotada, você vai olhar para o teu marido e ver ele como um derrotado? Porque como eu me amo, eu vou amar o próximo. Então, por isso, nós temos orado, falado muito sobre, nós falamos sobre casamento, falamos sobre muitas coisas nessas orações. Mas uma das coisas que Deus tem focado a nossa vida em falar é sobre o relacionamento com Ele e sobre se relacionar, relacionamento consigo mesmo, aprender a se amar, aprender, entender e praticar a verdade, tá bom? Então, com certeza, se você começar a se amar, a entender as orações, você vai conseguir amar o próximo, perdoar o próximo, entender o próximo, e aí vai ficar mais fácil. A gente sim vai fazer essas matérias aí, tá bom? Acho que era só esse o recado. Acho que só. Isso. No quadro com elas eu tô falando muito disso, viu, meninas? Mulherada desse canal. Assistam lá. Eu tô falando muito sobre isso, porque assim, não tem como eu amar a Manu, não tem como eu amar o Anderson se eu não me amar. Sabe? Às vezes a gente precisa cuidar um pouquinho de mim. Eu não tô falando em relação à estética, não, não é isso. Mas se eu não tô bem, se eu não tô feliz, se eu não tô bem espiritualmente, não tem como eu cuidar da minha família, não tem como eu amar a minha família, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir se manter, né? A gente precisa estar bem aqui, a gente precisa estar bem aqui, a gente precisa estar bem aqui, tá bom? E, gente, eu vou encerrar, tá? A oração, mas a Manuela quer vir aqui encerrar comigo. Vem aqui, amor. Cuidado. Tá com o cabelinho todo bagunçado, né? Porque olha só o horário já. Aí, fala oi. Oi, pessoal. Logo a Manu vai estar orando aí com a gente, né? Porque, né, bem esse o propósito do canal, né? Família, projeto de Deus, né? E a Manu, ela é tão, assim, pequena, mas, gente, Deus usa a vida dela tremendamente, sabe? Orem pelos seus filhos, viu? Às vezes, eu vou falar pra vocês uma coisa assim, muitas vezes eu senti vontade de não ir à igreja, porque eu estava desanimada, mas aí eu levantei, eu falei assim, eu vou porque eu tenho que ser exemplo para minha filha. E eu sei como lá ela aprende, como eu ensino também em casa. Mas assim, a Manuela, se a gente faltar um culto, ela fica brava. Porque é importante a gente ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. E a Manuela, ela tem 7 anos, mas eu lembro uma vez que com 4 anos Deus usou a vida dela para falar comigo. Foi sobrenatural. Um dia eu vou contar para vocês. Então, assim, levem seus pequenos para a igreja, tá? Levem, ensina a palavra, que você vai ver como Deus vai usar a vida deles já de tão pequeno, porque eles são coração puro, né? A gente tem que aprender muito com eles. Então, assim, a Manu é bênção na nossa vida, né? A gente demorou 7 anos para ter, viu, gente? 7 anos. Eu achei que eu nem podia mais ter. Mas o Senhor falou que ia me dar e o Senhor me deu, porque Ele é fiel. Então, também você aí, mulher que pensa em engravidar, mas Michele, já tem 4 anos que eu tô tentando, já tem 10 anos que eu tô tentando. Para Deus nada é impossível. O médico falou para mim que seria impossível, mas Deus falou para mim que não. E olha aqui, gente, é a minha princesa, né? É uma realização. Você quer falar? Sim. Mamãe. Você vai falar no meu ouvido? Pra vocês não falam. Contar pra ela o quê? Pra elas o quê? Pra eles também, né? É porque Ah, sim. Tá bom.
Ela quer que eu conto, gente, eu vou contar rapidinho, tá? Porque é o testemunho dela, né? Pra ela é importante, né? Quando a gente foi trocar o nosso carro, quando a gente foi comprar o nosso carro, não tava dando muito certo as coisas, sabe? E aí a gente pediu pra Manu orar. A gente falou assim, ai, Manu, ora. E aí a Manu orou. E logo depois que ela terminou de orar, a gente recebeu uma ligação e a pessoa falou assim: tá tudo certo, já, o dinheiro tá na conta, tá tudo certo, é só ir lá, né, pegar o carro. Então, assim, gente, vocês estão vendo como marcou a vida dela? Já faz mais de 2 anos que a gente tem um carro. Uhum. E isso marcou a vida dela, né? Então, assim, não tem melhor caminho que esse, né? Então dá tchau. Tchau, pessoal. Tá bom. Tchau, Deus abençoe e fiquem com Deus, tá?